Dando continuidade, então, à nossa aula sobre a anatomia do sistema respiratório, hoje nós vamos abordar vias aéreas inferiores. Tá? Então, só recapitularizando, via aérea inferior, ela começa a ser considerada, né, a partir da traqueia, que está comunicada com a laringe. Então, o que nós conseguimos observar aqui na traqueia? A traqueia é um grande ducto de comunicação, tá? Uma via de condução que vai levar o ar da via aérea superior para a região pulmonar. A traqueia, ela tem uma característica de apresentar esses anéis cartilaginosos, tá? Que vão ajudar o quê? A manter a traqueia aberta. Pensa comigo, se é um ducto que vai comunicar levando o ar para o nosso pulmão, ele não pode fechar. Então, esses anéis cartilaginosos mantêm a traqueia aberta, tanto durante a inspiração quanto a expiração. Mas apesar de ter o nome de anel, ele não permeia a região posterior. Então, na verdade, ele tem um formato de semicírculo. Olha aqui nesse corte transversal. Na região posterior, eu tenho aqui, ó, musculatura lisa. Tá? Então, só a critério de curiosidade, eu tenho, em média, de 16 a 20 anéis cartilaginosos só nessa porção principal aqui da traqueia. Mas uma vez que a traqueia adentra para a região de mediastino do tórax, ela vai acabar se bifurcando. E o exato ponto de bifurcação nós chamamos de carina ou de bifurcação da traqueia. E a partir desse momento, a traqueia passa agora a ser chamada, depois de bifurcada, em brônquios principais. Então aqui eu tenho brônquio principal direito e desse lado, brônquio principal esquerdo. Esses brônquios principais vão se ramificar agora para conduzir esse ar até os lobos pulmonares. E já adiantando, há uma assimetria entre o lado direito e o lado esquerdo. Do lado direito eu tenho 3 lobos pulmonares e do lado esquerdo eu tenho apenas 2. Logo, os brônquios lobares, que são a continuação dessas ramificações, vão seguir o mesmo padrão. Então acompanha aqui comigo, ó. A traqueia bifurcou e deu origem ao brônquio principal esquerdo. Esse brônquio principal esquerdo vai se ramificar em brônquio lobar superior e brônquio lobar inferior. Já do lado direito, esse mesmo brônquio principal direito se bifurca em 3. Então eu tenho aqui brônquio lobar superior, brônquio lobar médio e brônquio lobar inferior. É óbvio que essa ramificação ela continua acontecendo. Então esses brônquios lobares dão origem aos brônquios segmentares, que são subdivisões da área pulmonar. Então, aqui nessa peça, a gente consegue ver a continuação dessa ramificação, né? Então, os brônquios segmentares vão dar origem aos bronquíolos e os bronquíolos aos bronquíolos terminais, que é o que está demonstrando nessa peça. Então, o que nós conseguimos observar? Que os bronquíolos não têm os anéis cartilaginosos. Por quê? Aqui eu preciso dessa musculatura lisa fazendo, né, um aumento ou diminuição do diâmetro do bronquíolo, ofertando mais ou menos fluxo aéreo. Porque é aqui que eu vou começar a ter essa troca gasosa, essa hematose. Então, o bronquíolo terminal vai dar origem a essa região, essa porção, que nós chamamos de saco alveolar. Né? O saco alveolar ele é composto por dezenas, centenas de alvéolos, e em cada um desses alvéolos, sendo ele a unidade funcional do sistema respiratório, onde a hematose vai acontecer. Então, qual que é a lógica? Nesse caso, lembra que na circulação pulmonar nós temos aí a nomenclatura invertida? Então, aqui, ó, eu tenho um sangue que está representado em azul, porque é característica de um sangue com baixa concentração de oxigênio e alta concentração de dióxido de carbono, só que ele chega por meio de uma artéria, a artéria pulmonar que veio lá do ventrículo direito. Então, a artéria pulmonar ela vai se ramificando, formando pequenos capilares. Esses capilares sofrem aqui uma anastomose, sofrem a hematose, que é a troca dos gases, dando origem agora a um sangue rico em oxigênio. Um sangue oxigenado, que em geral nas peças são representadas por essa coloração vermelha. O que a gente não pode confundir é que a partir de agora eu estou tratando de veias pulmonares. E essas veias pulmonares, sendo 4, né, vão chegar até a região do átrio esquerdo, dando continuação, então, a esse sistema circulatório.
Então, vamos olhar essa traqueia in situ. Eu vou retirar aqui, ó, os lobos pulmonares, tá? Fazer um corte parecido com um corte coronal e fazer uma recapilarização. Então, aqui a gente consegue ver bem a comunicação da traqueia, que na região de carina se bifurca em brônquios principais e cada brônquio principal dando origem a alguns brônquios lobares. Do lado esquerdo, brônquio lobar superior, brônquio lobar inferior. E do lado direito, brônquio lobar superior, médio, inferior. Talvez aqui fique um pouco mais claro, porque a gente consegue ver essa divisão anatômica que o pulmão ele sofre. Tá? Então, do lado esquerdo, eu tenho dois lobos, lobo superior e lobo inferior. Eles são divididos por essa fissura aqui, que nós chamamos de fissura oblíqua esquerda. Do lado direito, eu tenho três lobos, lobo superior, médio e inferior, que são divididas por duas fissuras. Então, eu também tenho uma fissura oblíqua direita, que nesse caso vai segmentar o lobo médio do lobo inferior, mas eu tenho uma segunda fissura, que é exclusiva do lado direito, que eu chamo de fissura horizontal, e ela divide o lobo superior do lobo médio. O que mais de informação nós conseguimos tirar aqui dessa peça do pulmão? O pulmão do lado esquerdo, ele apresenta duas impressões. O que é impressão? Uma marca, um carimbo, que é formado pela região do miocárdio e também pela aorta. Então, se eu posicionar aqui o coração, nós conseguimos ver que o ápice é ligeiramente voltado para o lado esquerdo. Isso gera uma marca, tá, nesse pulmão. E essa marca nós chamamos de impressão cardíaca. Então, aqui nós conseguimos enxergar melhor a impressão cardíaca. E a região do arco da aorta, dando origem à aorta descendente, também deixa uma segunda impressão, que nós vamos chamar de impressão aórtica. Então, de modo geral, o que nós conseguimos observar aqui no pulmão? Que ele tem uma base mais alargada, em contato com o diafragma, por isso que nós chamamos aqui, ó, de face diafragmática, e um ápice, que ele é mais pontiagudo, né, voltado para a região mais superior.